Vem comigo no próximo crime, que é o crime de condescendência criminosa. Falar de condescendência criminosa em um país em que luta atualmente pela quebra, né, da corrupção, do jeitinho brasileiro, eu falo que a gente sempre gosta de falar da corrupção do outro, né? A gente gosta de falar o que o outro é o corrupto, que o outro errou. E a gente se esquece que nós somos corruptos. A corrupção está dentro de nós. É uma luta constante, é uma luta diária, dia a dia, de deixar de ser corrupto em pequenas atitudes nossas. Então não é algo simples assim não, porque isso está de forma assim, apregnada, né? Grudada na nossa cultura. Ser condescendente, cometer o crime de condescendência criminosa, é o famoso fazer vista grossa, né? Você vê a situação, você vê o crime, mas você não comunica. Eu costumo dizer que um homem que vê um outro homem batendo em uma mulher e não faz nada, ele é condescendente. Ah, um aluno que vê o outro colando e não faz nada, tô brincando, aí eu apelei, né? Eu ia falar, você tá colando junto. Mas é só para você saber que condescendência significa alguém deveria ter punido o servidor e não puniu o servidor. Ah, mas me falta competência. Então você deveria ter comunicado à autoridade competente, tá? Então vamos brincar de Vonesp? Brincar de Vonesp e ficar preso ao texto da lei. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar um subordinado, ó, de responsabilizar um subordinado que cometeu uma infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência, não lhe levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, tá? Então olha só, o funcionário deixou de penalizar o outro que é um subordinado, ou quando lhe falte competência, quer dizer, ele não tinha competência, ele deveria ter comunicado a outra autoridade competente. O que eu tenho aqui? Detenção de 15 dias, detenção de 15 dias a um mês, detenção de 15 dias a um mês, ou a questão da multa, tá bom? Então, detenção de 15 dias a um mês, ou a questão da multa, que foi trazido aqui de forma clara e de forma muito objetiva. Maravilha, Alex. Entendi o comando do 320, não vou errar e também não serei condescendente com as coisas criminosas que eu ver, tá bom? Observem que aqui eu falo condescendência, cometeu infração, não necessariamente cometeu um crime, é uma infração. Ele usa a palavra infração e aqui você pode entender como uma infração administrativa ou até uma infração penal. Ele deixou uma infração no exercício do cargo. Esse é o mais importante. 321. Advocacia administrativa. A palavra advocacia está muito relacionado com a representatividade. O que significa advocacia administrativa? Significa representar o outro, né? Cuidado, porque o crime de advocacia administrativa pode parecer estranho, mas ele não é típico do advogado. Ah, só pode exercer a advocacia aquele que advoga. Não. Se você trabalhar na administração pública e você representa o meu interesse perante a administração, valendo-se da qualidade de funcionário público, automaticamente você está cometendo um crime de advocacia administrativa. Quando você estudou direito administrativo, você sabe que lá existe a possibilidade de você representar cônjuge e parente de até segundo grau. Mas cuidado, isso é no Estatuto do Servidor. Se você já fez as questões do diário de bordo de direito penal, você observou que eu estou punindo numa questão quando eu represento o meu pai. Por quê? Porque a pergunta era de direito penal. Então, cuidado com a informação de direito penal e cuidado com a informação de direito administrativo. Tá bom? 321, então, ele fala que a advocacia administrativa é o crime de patrocinar de forma. Então, ó, o comando: patrocinar. Patrocinar direto ou indiretamente um interesse privado. Então, eu estou patrocinando diretamente um interesse privado perante a administração pública e eu estou valendo-se da qualidade de funcionário.
Então, patrocina o interesse privado de alguém perante a administração, detenção de 1 a 3 meses ou multa. E se esse interesse é legítimo, ilegítimo, não previsto, eu aumento a pena aqui. Ó. A pena não é de 1 a 3 meses, eu aumento de 3 meses a 1 ano, além da multa. Aqui ó, eu tenho ou multa. Agora, quando é interesse ilegítimo, eu tenho a questão do além da multa. Tá bom? Outro artigo também que tem caído muito pouco, mas é sempre válido lembrar, é a violência arbitrária. Eu, enquanto servidor, pratico uma violência no exercício da minha função ou a pretexto de exercê-la. Tá? Eu tenho aqui uma detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Ora, você como policial, você não pode praticar violência, tá? Ou você tem que tomar muito cuidado que, tá certo, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, é excludente de ilicitude. Mas você como oficial de justiça, você como futuro escrevente, não vai praticar uma violência arbitrária. O que é arbitrária? Aquela que não é justa, né? O que é uma violência justa? Uma legítima defesa seria uma violência justa. Agora, uma violência arbitrária é aquela praticar com violência no exercício de uma função ou a pretexto de exercê-la. Detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Tá? Então, você responde pela violência que você praticou e, além disso, se machucou alguém, você responde por uma lesão. Então tá aí um artigo bem simples, não requer da gente aqui muita explicação, até porque ele tem caído muito pouco, e se cair, você tem que saber a literalidade do artigo 322. Fechou? Próximo crime é o previsto no artigo 323, e ele fala do abandono de função. Gente, desculpe-me, mas não dá para explicar esse crime de abandono de função sem entrar lá no Estatuto do Servidor. O que estabelece o Estatuto do Servidor? O Estatuto do Servidor estabelece que abandono de função é quando você tem mais de 30 faltas consecutivas ou de forma interpolada dentro de um ano, 45 faltas. Tá certo? Dentro de um ano, mais de 45, mais de 30 e mais de 45. Então, o abandono do cargo, você responde lá no direito administrativo com a pena. Qual que é a pena mesmo? Muito bem, demissão. E você vai responder aqui. E, inclusive, se você abandonar o cargo em lugar que é perigoso, como fronteiras, faixa de fronteira, ou causando prejuízo, a pena é maior. Então, olha que interessante. No 323, ele pune aquele que abandonou o cargo, fora dos casos que foram permitidos em leis, né? Exemplo, inacumulação do cargo. É uma situação que é permitida em lei, que você pode sair do cargo. Então, abandonou o cargo, detenção de 15 dias a um mês ou multa. Geralmente vai ser aplicada a multa, né? Ou multa. Se você tiver desse fato, que é o fato? O abandono do cargo. Se este fato ele resultou prejuízo público, perceba que eu não falo prejuízo à administração ou prejuízo administrado. Ele fala prejuízo público. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, se teve prejuízo, ó, é e multa. Se foi só um abandono, ou multa. Agora, se o cara abandonou o cargo em lugar compreendido na faixa de fronteira, mexendo com a segurança, aí é detenção de 3 meses a 1 ano, 3 anos no caso aqui, ó, lugar correspondido à faixa de fronteira, 3 anos, e multa. Grave que o ou multa é só no caput 323. Se eu qualifiquei o abandono de função, é sempre e multa, tá? Regrinha do parágrafo 2º e regrinha do parágrafo 1º, tá certo? E o próximo artigo é o artigo 324. Paixão, o que estabelece o artigo 324? Ele fala do exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. O que significa isso, Alex? Significa que alguém está exercendo o cargo de forma ilegal.
Por quê? Porque entrou em exercício de forma antecipada ou porque ele saiu e ainda está exercendo, ó, de forma prolongada. Então, olha que interessante. Entrar no exercício de uma função pública antes de satisfeitas as exigências legais, então você tomou posse como polícia militar. Você tem que passar por uma escolinha, por um treinamento e depois você é colocado, né, na rua para trabalhar. Se você só tomou posse e já se comporta como um polícia militar, atuando como polícia militar, você entrou em exercício numa função pública antes de satisfazer os requisitos legais, tá? Ou você pediu exoneração e continuou exercendo. Também se encaixa no 324. Então, olha que interessante. Entrar no exercício de uma função pública antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-la sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Então você responde por uma pena de detenção, que seria uma pena de detenção de 15 dias a 1 ano, ou multa. O simples fato de você ficar suspenso e você não respeitar este requisito de estar suspenso, você já vai responder pelo exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Tá bom? E o próximo artigo é o artigo 325. O que estabelece o 325? O fofoqueiro, aquele que revela segredo. Deixe-me fazer aqui um momento retrospectiva com você. Quando eu estudei o artigo 311, ou melhor, quando eu estudei improbidade administrativa contigo, eu disse que quem revela segredo é uma coisa muito feia, né? Você conta segredo para alguém e esse alguém vai contar para uma outra pessoa. Revelar segredo é a hipótese de ferir princípio, princípio da honestidade, princípio da confiança, tá? Só para você associar. Então, improbidade administrativa, quem revela segredo oficial confere princípios. Lá no direito administrativo, ele vai ser penalizado com uma das maiores penas, que é a demissão a bem de serviço público. O fofoqueiro tem que, demissão a bem de serviço público, tá bom? Então vem comigo no 325. Revelar um fato de que tem ciência, então, revelar um fato de que tem ciência, eu tenho ciência, em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, eu devo permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação, então, revelar um fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar, eu aplico a detenção de 6 meses a 2 anos ou multa se o fato não constitui um crime mais grave. Está aí mais uma pena de detenção ou multa se não constitui um crime mais grave. Tá bom? Aí ele fala que nessa mesma pena incorre. Quem vai responder? Aquele que permite, facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha, né? Então, eu emprestei a senha e aquela pessoa teve informação. Ou aquele que se utiliza indevidamente de um acesso restrito. Observe que o parágrafo 2º, ele fala que se a ação ou omissão resulta dano à administração ou a outrem, ele usa a expressão a outrem. Ele não fala ao administrado. Ele fala de forma genérica, ao outrem. Tá certo? Reclusão de 2 a 6 anos e multa. O que eu quero que você preste atenção é que o parágrafo 1º traz quem responde nessa pena também. E o parágrafo 2º, ele coloca uma qualificadora, você não precisa nem gravar essa pena aqui de 2 a 6 anos. Mas eu quero que você grave que se da ação da omissão resultar dano à administração pública ou a outrem. É essa a ideia que você deve respeitar aqui, tá bom? E para a gente finalizar essa parte, violação de sigilo de proposta de correspondência. Você imagina uma licitação que deve ter sigilo e a pessoa vai lá e quebra com o sigilo, por isso o nome devassar, né? Ou proporciona que terceiro enseja o devassá-lo. Detenção de 3 meses a 1 ano. Vamos lembrar?
aqui não tem como deixar de associar. Quando você estudou comigo em probidade administrativa, alguém que fere a licitude de licitação comete lesão. Ó, licitude de licitação, lesão ao erário. Licitude de concurso, fere princípios. Tá bom? E aí eu vou punir aqui o cara que fraudou essa licitação, que quebrou o sigilo, que devassou o sigilo da correspondência ou proporcionou que terceiro ficasse sabendo. Detenção de 3 meses a 1 ano. Tá bom? Finalizamos os crimes praticados pelos servidores. No próximo bloco, eu inicio contigo os crimes praticados por particular. Beijo no coração e a gente se encontra no próximo vídeo.